Maravilha te ouvir, né, dando esse panorama, né, biográfico, teológico e, enfim, multifacetado que é a vida, e as obras e o pensamento do Rubem. E, bom, eu como seminarista, eu acho que eu passei, e todo seminarista, um seminário teológico que seja confrontador, que seja crítico nesse sentido, todo seminarista passa por uma experiência dolorida, né? Uma experiência de novas descobertas, de destruição de muitas verdades, né? De muitas retas doutrinas. E é um processo dolorido, né? Um processo doloroso. E você falou um pouco disso, né? Que o Rubem teve esse impacto maior no seminário, sobretudo com a figura do Richard Shaw. E, para mim, o Rubem, ele é ainda um espírito vivo e presente, né? nos seminários teológicos, nas igrejas, né? E eu agradeço a Deus assim por essa vida, né? Desse espírito Rubem Alves. E porque ele nos faz, pelo menos a mim, me fez levantar a cabeça e olhar a teologia novamente, né? A partir dessa destruição, pegar esses escombros, né? Das doutrinas, enfim, da rigidez, e transformar isso numa arte, numa escultura, tentar reconstruir a teologia. E tem um trechinho do livro dele aqui, no Variações sobre a Vida e a Morte. E aí ele dá um subtítulo: O Feitiço Erótico Herético da Teologia. E tem um trechinho que resume esse símbolo que é o Rubem Alves de reconstrução teológica. Que ele, na introdução, ele diz: sou teólogo, lá no fundo nos meus sonhos. Brinco com os símbolos da minha tradição cristã. Não foi escolha minha, aconteceu. E, querendo ou não, quando estou falando com os outros amigos ou comigo mesmo, de vez em quando um intrometido se insinua, não importando que já esteja morto já faz muito tempo, e reconheço, pelo que me é segredado, que é Agostinho, Lutero, Bonhoeffer. E, para meu embaraço, uns outros, sem os cheiros teológicos, se metem na conversa. E me descubro falando com Nietzsche, Marx, Cecília Meirelles, Gabriel Garcia Marques, Valéry, Hermann Hesse, Feuerbach. É assim que entendo teologia: falar sobre a vida, suas coisas mais simples e mais graves, com amor, usando símbolos, memórias que uma tradição enfiou na minha carne. É por isso que não tenho alternativas. Esse processo de encarnar a teologia e usando símbolos para reconstruí-la, para repensá-la. Então eu queria que você falasse um pouco da carga simbólica, assim, o que o símbolo significa e qual o papel dele na teologia do Rubem. Variações sobre a Vida e a Morte, é isso, né? Essa obra interessante, onde o Rubem abandona, de fato, essa forma mais, né, conceitual de fazer teologia e passa a fazer uma espécie de teopoética, né? De fazer teologia a partir dessa chave poética, né? É belíssima. Essa frase é linda, né? O que é fazer teologia? Bom, primeiro que eu tenho um monte de coisas enfiadas na minha pele, aqui na minha carne, no seu caso, né? No caso dele, o protestantismo está dentro de mim. Então, o que é fazer teologia? É ir fundo nesse baú, pegar esse monte de coisas que estão lá, dessa carga simbólica, céu, inferno, tudo que está lá, pegar, aquecer com as mãos da paixão, né? E tecer uma rede que possa sustentar a minha vida, dar um sentido para a minha vida, para eu não cair nesse abismo que é a vida. Esse abismo que é a vida. Então, a teologia como uma possibilidade da construção de uma rede simbólica que dê sustentação à vida, que dê sustentação à vida. Olha que interessante. E olha que interessante como que essa mesma rede simbólica que, no primeiro momento, dá sentido à vida, me segura, né?
me livra desse abismo, né? Desse oceano, né? Que é a vida, né? E, ao mesmo tempo, como que essa rede ela se pode transformar numa mortalha. Essa mesma rede, né, que sustenta a vida, ela pode se transformar numa rede que sufoca a vida, que mata a vida, né? Então, é muito interessante isso. É como se o Rubem, aí, é como se a teologia para ele, ela fosse profundamente simbólica nesse sentido, né? Então, o que é o símbolo? O símbolo é a linguagem que eu tenho, essa possibilidade das coisas, um pedaço de pão, um pedaço de tijolo, né? Uma cadeira, seja o que for, a possibilidade destas coisas serem mais do que elas mesmas e serem, não porque elas são, digamos assim, naturalmente o são, assim, sagradas, mas elas podem ser portadoras de algo, de um elemento invisível que é muito importante para mim. Então, por exemplo, aquela coisa do Pequeno Príncipe, né? Da raposinha que se encanta com o Pequeno Príncipe e vice-versa, e a raposa olha para aquele, né? Para aqueles trigais, aquela plantação de trigo, fala, olha só, isso aqui não me diz nada, eu gosto de comer galinha, isso aqui eu nem olho para isso. Mas, a partir de agora, eu vou olhar diferente para esses trigais. Eu nunca mais vou olhar do mesmo jeito para isso aqui. Isso aqui nunca me interessou. Agora eu tenho um maior interesse. Por quê? Porque os seus cabelos, eles são, né, cacheados, são prateados, e toda vez que eu olhar agora para esses trigais, eu vou lembrar dos seus cabelos. Lembrando dos seus cabelos, eu vou me lembrar de você. Então, esses trigais se transformaram para mim num sacramento. Eles são um sinal, né, visível dessa presença, da sua presença na minha vida. Então, olha que interessante. O Rubem vai dizer aquela frase, acho, do Valéry: o que seria de nós sem o auxílio, sem a presença do invisível, do invisível, do invisível. Então, é como se a teologia fosse a possibilidade, né, de nós encontrarmos uma linguagem para esse invisível, o invisível da dor, o invisível do amor, o invisível do sofrimento, o invisível do, né? E é o sentido da vida, aquilo que me segura, aquilo que faz me acordar de manhã e falar assim, pô, bom dia, daquilo que não faz com que eu me, né, que eu me curve, que eu esmoreça, né? Que eu me, digamos assim, que eu me desfaça, né? Então, a teologia, então, o que é fazer teologia? Não é falar sobre Deus, não é falar sobre as coisas do outro mundo, não é falar sobre os objetos divinos, é falar sobre fazer teologia a partir da nossa... Claro, os católicos o fazem de certa maneira, os protestantes fazem de outra maneira, os outros fazem de outra maneira, os outros, cada um a partir do baú dos seus símbolos. Os nossos são esses. A partir desse símbolo que está cravado aqui na nossa pele, buscá-los, aquecê-los com essa paixão pela vida, para que eles sejam uma rede de sustentação para a gente poder enfrentar esse abismo que é a vida. Não resolvemos o problema do abismo, a vida não deixa de ser um abismo, um mistério insondável, seja na sua face amorosa, seja na sua face diabólica, não deixa, mas essas teias, elas me ajudam, elas me aquecem a ter coragem de lançar pontes sobre esse abismo e continuar vivendo, e continuar existindo, e continuar dando o passo seguinte, né? Então, isso é uma coisa muito bonita, e é uma mudança assim, muito interessante, né, naquilo que é fazer teologia, naquilo que é a figura do teólogo, da teóloga nesse sentido. Então, o Rubem traz isso para a gente, e acho que essa sua lembrança é muito interessante nesse sentido, né? Essa outra forma, né, de fazer teologia. E por isso, olha só, diante disso tudo que eu falei, por isso que os meus parceiros não são só os profetas, Jesus de Nazaré, sobretudo Jesus de Nazaré,
não só são Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, por isso os meus parceiros podem ser também Adélia Prado, né, Valéry, João Cabral de Melo, né? Eu tô lembrando, me lembrei agora do Grande Sertão Veredas, né? Não sei se é o Riobaldo ou o Quelemem que vai dizer assim, sabe para que serve religião? Para desendoidar. Religião é para não deixar a gente doido. É isso que o Rubem está dizendo. Religião é aquilo que não deixa a gente endoidecer, que não deixa a gente ficar obcecado pelo abismo ou cair nesse abismo, né? O abismo sempre está lá, né? É bonito como ele termina o livro dele, O que é Religião. Olha que interessante. O leitor perplexo em busca de uma certeza, hein, Tiago? Olha a ideia da verdade. Me perguntaria, mas afinal, Rubem Alves, afinal, Edson, essa converseira toda, Deus existe ou não existe? A vida tem sentido? O universo tem uma face? A morte é minha irmã? O Rubem termina assim o livro. Ao que a alma religiosa só poderia responder, como uma criança, né? Não sei, não sei, mas eu desejo ardentemente que assim seja e me lanço inteira, porque é mais belo o risco ao lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. Isso é o Rubem Alves. Rubem Alves.